Semântica e Linguística. O problema do significado. Luciano Oliveira e Maelena Marques. A questão do significado sempre perseguiu o homem. Filósofos gregos dominaram os estudos semânticos da antiguidade até o começo do século XX, época da linguística moderna. Uns a abordarem essa questão buscavam responder às questões do sentido das coisas do mundo. A linguagem era o veículo para compreender o conhecimento humano. Na tentativa de compreender a relação entre a linguagem e o conhecimento, realizaram reflexões acerca da palavra e do significado. Tentava-se explicar: 1. A origem e a natureza da linguagem. 2. A relação entre as palavras e as coisas que nomeavam ou significavam. Relação intrínseca e natural entre o nome e o objeto. Não a convenção. Isso não é unânime. John Locke, SEC-XVI, se opõe à ideia grega. A função das palavras é permitir a comunicação. É uma convenção social. Haveria apenas uma língua no mundo. Walter Porzig, SEC-XX, sugere uma tentativa de demonstrar uma relação natural entre palavra e significado a partir das onomatopeias, sons da LGG mais as coisas do mundo. Em seguida, demonstra que não é possível. Início dos estudos fonéticos. Noção naturalista. Noção convencionalista. Significado. Convenção social, arbitrário. Discussão entre naturalistas e convencionalistas resultam em dois correntes. Analogistas enfatizam a regularidade nas formas linguísticas, fonemas e sentido, e anomalistas enfatizam as diferenças das formas linguísticas. A concepção clássica de língua, repertório de palavras ou reflexo da realidade, origina duas interpretações de significado. O significado de uma palavra é a coisa por ela nomeada, o seu referente. 2. O significado é o conceito mental que as palavras evocam. A relação entre o corpo fônico e o conteúdo conceitual deveria ser unívoca. Cada palavra só comportaria uma significação. Como explicar, então, a homonímia, sinonímia, antonímia, metáfora? Aristóteles. A palavra é a unidade mínima de significado. Dois tipos: palavras que possuem significado mesmo quando estão isoladas, palavras que possuem significado apenas quando estão em relação sintagmática. De John Lyon, concorda com os tipos de palavras chamando-as de palavras cheias e palavras vazias ou palavras funcionais. Verbos, nomes, artigos, preposições. Bloomfield discorda da ideia de Aristóteles que a palavra é a menor unidade de significado. Acredita que é morfema. Infelicidade. Cada morfema carrega um significado básico ou uma função e a união deles designa, modifica ou se opõe ao significado inicial, criando novos significados. Dois tipos: livres, feliz, e presos. Idade, mente. Vinculada à discussão sobre a unidade mínima de significação há a ideia de linguistas que veem o significado da palavra como um conjunto de traços de significação igual à análise componencial. Galinha e pinguim. Os gregos discutiram revisão, multiplicidade de significados, natureza convencional, unidade mínima de significado, mudanças semânticas. Proclus. Em virtude das discussões em torno do significado, objeto de estudo, a semântica é ponto nodal na linguística. Alguns linguistas recusaram-se a estudar os fenômenos semânticos, acreditando em uma discussão filosófica. Bloomfield, 1930, p. 24. O significado deve ser algo comprovado, resulta de uma relação direta entre estímulo-resposta. O significado está relacionado com o enunciado e a resposta proferida. Crítica. A noção de significado está relacionada à percepção. Só há significado no que é conhecido pelo homem. Unicórnio, dragão, Atlântida. Falhas. 1. Nem tudo na língua é observável. Unicórnio. 2. Não se pode declarar com precisão o significado de um enunciado. Em defesa de Bloomfield, outros linguistas disseram que a intenção era separar a noção de significado ao conceito mentalista ideia-conceito. p. 26. A polêmica em torno do significado, objeto de estudo da semântica, não permite uma unanimidade entre as teorias semânticas. O conceito de significado é a maior causa de controvérsias na semântica. O objeto é heterogêneo. Por isso resulta em várias semânticas. E por não ter um objeto homogêneo não impossibilita de ser uma disciplina linguística. 2 desafios para a semântica: a dificuldade de delimitação de seu objeto e a ausência de uma terminologia que seja aceita pela maioria dos linguistas. Disciplina confusa. Greimas, o que é o significado? Qual o significado do significado? Não há uma definição consensual, mas também não há definição consensual de linguagem e ela, ainda assim, é estudada. O significado não pode ser comprovado à maneira exigida pelo cientificismo positivista.
Entretanto, ele é necessário para a teorização na linguística. O conceito de significado pode ser desprezado como propuseram alguns linguistas, mas não o significado.